Olá, participante, seja muito bem-vindo à apresentação de resultados referente ao mês de abril de 2025. Como de praxe, apresentamos aqui o cenário global, o cenário econômico, local e os resultados. Então, iniciando aqui pelo cenário global, né? Os Estados Unidos eles mantiveram a taxa de juros ali entre 4,25 e 4,50. Esse mês de abril foi um mês bastante volátil por conta das tensões entre Estados Unidos e China, né? O Trump taxando principalmente a China retribuindo também as taxas, mas depois houve ali um recuo das duas partes, o que fez com que os mercados subissem. A gente vai ver mais na frente, os resultados foram bons por conta desse arrefecimento, vamos dizer assim, nessa guerra comercial. A Europa reduziu a taxa de juros em 25 base points, né, para 2,25, e no lado da China espera-se aí um PIB, né, de 4,5%, a meta do governo lá é de 5%, mas espera-se um PIB de 4,5%, que é um PIB considerável, mas para os níveis de China é um PIB baixo, né? Se a gente for considerar outros países, seria um excelente PIB, mas para níveis de China é um número baixo. Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar o PMI. O que é o PMI? Ele mede o aquecimento da economia. Nesse caso aqui a gente está avaliando Estados Unidos e a área do euro. Quando esse número ele está acima de 50, né, quer dizer que a economia está em expansão. Quando ele está abaixo de 50 está em contração. O que é importante observar? É, tanto Estados Unidos, né, principalmente Estados Unidos, ele veio reduzindo, né, ele estava com um PMI aí próximo de 56 e veio reduzindo aí em fevereiro de 25, aumentou um pouquinho aqui, mas está próximo de 50, está próximo aqui de entrar no cenário de contração, né? Então a gente observa um cenário de pouca confiança, um cenário mais fraco lá nos Estados Unidos. A Europa, pelo contrário, a Europa ela vinha passando por um momento desde a pandemia ainda, ela nunca voltou ao normal, nunca se recuperou ali economicamente, vamos dizer, a confiança principalmente. É, eles, nesse período aqui, eles estão o contrário dos demais, no caso aqui dos Estados Unidos, nessa análise, né? Eles vinham aqui com algo em torno aqui de 48 e foram subindo, agora estão em 50,1, né? Caiu um pouquinho aqui referente ao mês de março, mas se a gente for olhar aqui de novembro de 24 para cá, a gente observa um crescimento aí desse PMI, que é o aquecimento da economia, nesse caso aqui da área do euro. Aqui, ainda no cenário global, né, as taxas de juros americanas, como eu falei, elas estão ali entre 4,25 e 4,50, né, então esse aqui é mostrando no gráfico, né, como que está se comportando essa taxa de juros. Ela chegou já a ultrapassar 5% aqui em alguns períodos, né, mas agora está próximo aqui dos 4, né? E outro ponto importante aqui que a gente fala de China é o PIB chinês, expectativa do PIB, né? E a inflação, né? A inflação chinesa ele está próxima de zero, né? Tá menos 0,01 na verdade. Enquanto o PIB aqui, a expectativa é que feche entre 4 e 4,5, né? Apesar da expectativa da própria China ser de 5%, analistas de mercado falam aí entre 4 e 4,5%. Partindo aqui para o cenário local, né? Cenário local, a grande preocupação é a parte fiscal, né? Nós tivemos aí a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Tivemos aí um corte no Bolsa Família de 7 bilhões de reais, né? Porém, teve um gasto previdenciário de 8 bilhões, então uma coisa vem compensando a outra. Então, assim, na parte fiscal ainda existe muita incerteza, né? O governo ele tem lançado algumas medidas, mas o mercado ele vem digerindo não muito bem essas medidas, né? Isso vem trazendo um pouco de volatilidade aqui para o cenário brasileiro. Então, o que a gente precisa acompanhar aqui, e a gente vem acompanhando, reunião, todo mês, né, nas apresentações mensais, vem acompanhando essa parte fiscal, né? Na parte monetária, a taxa Selic ela subiu, né, para 14,75.
Existem alguns analistas que falam que ainda pode haver mais um aumento aí para 15%, um aumento aí de 0,25%, mas no Banco Central, lá no Boletim Focus, né, a expectativa é de que se mantenha essa taxa até o final do ano, mas alguns analistas aí falam que pode haver aí mais um aumento aí de 0,25. E a inflação no período, né, de abril, no mês de abril, ela foi 0,43, né? E a expectativa para fechar aí 2025 é de 5,6. Passando aqui para o próximo slide, a gente traz alguns indicadores macroeconômicos, né? Como eu falei, o IPCA aqui deve fechar próximo de 5,60, pelo menos a expectativa, né? A taxa Selic, apesar de estar 14,75 lá no Banco Central, no Boletim Focus, né? Alguns projetam aqui 15%, né? O PIB no Brasil, ele veio subindo, né? A perspectiva agora é de 2% para fechar 2025. E a taxa de câmbio aqui 5,90. Então, passando aqui para o retorno de alguns benchmarks referente ao mês de abril, a gente observa o seguinte: o MSCI World, que é um benchmark de fundos estrangeiros, né, fundos globais, né, ele fechou negativo em 0,69, porém aqui todos os demais benchmarks locais, né, o Ibovespa, IMAB5, IMAB5+, CDI fecharam positivo, né? O que isso influencia, né? Nossas carteiras, elas estão ligadas a esses ativos, principalmente aqui o CDI, IMAB5+, IMAB5 e o Ibovespa. Então, se todos esses benchmarks foram positivos, quer dizer que o retorno dos nossos planos e perfis também foram positivos. Eu vou mostrar mais na frente. Aqui ainda falando de Ibovespa, né, a gente observa que o preço-alvo ele permanece aqui em 153 mil pontos, o preço-alvo para fechar o ano, né, de 2025. Fechou abril em a 135 mil pontos, então existe uma potencial valorização ainda de 13,3%, né? No mês aqui, como eu mostrei, fechou 3,69, né? E no ano está aqui em 12,29. Então o Ibovespa ele se recuperou bem aí a queda dos últimos trimestres aí do ano passado, né? O S&P 500 fechou aqui negativo no mês, 0,76, porém aqui também em 12 meses está positivo e no ano ele vem negativo. O S&P 500 também é um índice de fundos globais, né? Passando aqui para o próximo slide, a gente já vai observar os resultados referente ao mês de abril. Então, como eu falei, todos os nossos planos e perfis eles fecharam positivo. O destaque aqui ficou para os ativos de maior risco, né? No caso aqui o arrojado, né? Que fechou positivo em 2,30. CV Piauí, CV Goiás, que tem um pouquinho mais de risco ali na renda variável, também fecharam positivos, mas todos superaram aí as suas metas atuariais, né? Seus índices de referência. Em 2025 também todos os planos e perfis estão acima das suas metas. O destaque, como eu falei, nesses 4 primeiros meses vem sendo aqui o arrojado, muito por conta da contribuição da renda variável. Como eu falei, a renda variável está em 12% no ano, né? Em 12 meses, a gente sabe que os últimos meses do ano passado foram meses ruins para os ativos de risco, né? E aí acaba prejudicando justamente esses perfis que têm um pouco mais de risco. Então, o arrojado, o moderado, aqui o CV Piauí, eles ainda estão um pouquinho abaixo ali das suas metas em 12 meses, né? Mas se permanecer dessa forma, deve se recuperar aí nos próximos meses. Em 24 meses, todos estão acima das metas e 36 meses da mesma forma. Aqui passando agora para as alocações, né, o Semar BD, os planos Semar BD, Equatorial BD, a grande maioria é título público, marcado na curva, então não tem muito o que mostrar, tem um pouco aqui de empréstimo apenas, né, e no caso aqui 0,98 aqui de renda variável. Celpop e Celpa-R também, a grande maioria é título público, também não tem muita variação. O plano Equatorial BD Alagoas, ele tem 96% aqui de renda fixa, ele tem um pouquinho aqui de renda variável também, né? E o restante operação com participantes.
O plano CD Alagoas, ele tem uma novidade, né? Ele está sendo incorporado pelo plano equatorial CD, né? Então esse é o último mês que a gente vai apresentar aqui as informações referente ao CD Alagoas, né? O CD Alagoas, ele até então tinha aqui 85% dos ativos em renda fixa, 3% em renda variável, investimento estruturado 8% e operação com participantes 2,73%. Então, os participantes atuais do plano Equatorial CD Alagoas, eles vão migrar para o Equatorial CD Conservador, né? Então, inicialmente, eles entrarão no perfil conservador, que é um perfil de menor risco, e será aberta uma janela para escolha de perfil no mês de junho, né? Aí o participante desse perfil, desse plano especificamente poderá escolher qual perfil ele vai querer se enquadrar ali, se seria no conservador, que ele já vai automaticamente, se ele quer permanecer no conservador, no moderado ou no arrojado. Então ele vai ter essa opção de escolha a partir do mês de junho. Então essa é a última vez que a gente vai apresentar as informações referente ao CD Alagoas. No próximo mês, esses recursos aqui eles já vão estar dentro do conservador. O BD Piauí tem um pouquinho aqui também de diversificação, renda variável, investimento estruturado imobiliário, né? Mas a grande parte também é renda fixa. O CV Piauí ele já é um pouco mais diversificado, ele já tem 10% aqui de renda variável, 8,91% de investimento estruturado. BD e CV Goiás também já são bem mais diversificados, tem inclusive investimento no exterior, né, um pedaço, né, no BD aqui tem 0,91, 700 mil, no CV Goiás já tem um pouco mais, 13 milhões, mas a grande participação fica também dentro da renda fixa, né, 82% e 91%. No caso do CV Goiás, ele também tem um pouquinho aqui de renda variável, né, que contribuiu positivamente esses últimos 4 meses que nós tivemos resultados positivos, né? Então fechou aqui em 10 ponto, na verdade ele tem 10,76 aqui de renda variável. E aqui os perfis, né? O perfil moderado é o que possui mais diversificação, vamos dizer assim, ele tem uma participação aqui de 57% em renda variável, né? Em renda fixa, perdão, 10% em renda variável, 12% aqui em investimento estruturado, imobiliário também ele tem 7,30%, operação com participante e investimentos no exterior. E o arrojado, ele já tem um pouco mais de risco, né? Ele tem aqui 22,57% em renda variável, então ele tem o dobro de renda variável aqui do moderado, né? Investimento estruturado ele tem um pouquinho menos, né? E na parte de renda fixa também é bem parecido, né? Investimento no exterior também ele tem um pouquinho mais aqui, 6,57. Referente à apresentação do mês seria isso. Gostaria de convidá-los a compartilhar esse vídeo com os demais participantes. É muito importante que todos estejam cientes dos resultados dos investimentos. E agradeço a atenção até aqui e até breve.